Israel, 28 de fevereiro de 1986. Fortes barulhos são ouvidos no bairro de Ein-Karem, em Jerusalém, levando os moradores da área a chamar as autoridades. Chegando para investigar, o agente Avi Samuel entrou em um prédio de 2 andares e tropeçou em uma cena típica de um filme, onde, de uma família de 5 membros, só existia uma pessoa para contar essa história. Um menino franzino, de cabelos encaracolados e óculos na cara, de apenas 14 anos. Seria esse menino o responsável por aquela cena? Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Mirla Prado e você está no canal da Fatos Sinistros. No vídeo de hoje eu vou contar a história da família Cohen. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que não forem ainda inscritos no canal, que se inscrevam e quem já foi, ative as notificações para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E deixe o like logo agora no começo do vídeo, porque provavelmente depois você vai esquecer. Pode ser? Eu tenho uma coisa para falar sobre o vídeo de hoje para vocês. O vídeo de hoje é um verdadeiro mistério. Então fica até o final do vídeo, acompanha cada detalhe e no final deixa a sua opinião sobre o que você achou. Qual é a sua solução para esse crime? Pode ser? Conto com a sua opinião nos comentários. Segundo relatos, a família Cohen parecia feliz e não aparentava ter nada fora do comum. Nissim Cohen, de 44 anos, era oficial da reserva militar e supervisor municipal. Lia, de 40 anos, cuidava da casa. Shira, de 18 anos, estava no ensino médio. Anat, de 19 anos, participava de suas obrigações militares obrigatórias em Jerusalém. E o garoto, que será chamado por nós de Ethan, de 14 anos, estudava. Vamos aos fatos. Ao entrar na casa, o oficial Avi Samuel se deparou com os corpos de Nissim e sua esposa Lia em sua cama. No andar de cima, Samuel encontrou os corpos de Anat e Shira. Em seguida, ele descobriu um membro da família sobrevivente, um menino de 14 anos que estava na casa do vizinho e falou para a polícia que um ladrão invadiu a sua casa e teria tirado a vida de sua família, mas ele conseguiu fugir indo para a casa dos vizinhos. Esse é um momento onde é importante ressaltar um fato em especial. Em Israel, nunca foi conhecido o nome real do menino e, por isso, ele sempre foi chamado de Ethan Cohen. Mas por que isso? Porque o Estado de Israel, ele resguarda a identidade de crianças envolvidas em crime. E por isso, a identidade do menino nunca foi conhecida. Então, a partir de agora, a gente vai chamar ele de Ethan. Sobre a cena que o agente Samuel viu, o que ele disse? Que todos, salvo Lia, componentes da família, estavam irreconhecíveis, porque eles levaram exatamente nesse lugar. Lia, a mãe da família, apenas veio a óbito enquanto tentava ser socorrida na ambulância. A investigação imediatamente descartou a suspeita de entrada forçada ou roubo, já que não havia sinais de arrombamento na casa. Também eliminou a suspeita de terrorismo, situação muito possível em Israel, visto que todos os membros da família estavam em suas camas e não amarrados ou juntos, como geralmente acontece nesse tipo de situação. No local do crime, foi encontrado sobre a mesa um rifle do exército pertencente a Nissim. Havia sangue por toda parte e a atmosfera era simplesmente sinistra. A arma e o fato de nenhum objeto de valor ter sido levado do local invalidou imediatamente qualquer teoria sobre a possibilidade de tentativa de roubo. Assim, o garoto, depois de um tempo, acabou confessando que teria tirado a vida de toda a sua família.
e logo depois ele foi detido. No dia seguinte, se iniciou a reconstituição dos fatos. O garoto foi levado para a cena e uma coisa que chamou muita atenção do agente Samuel foi o fato dele questioná-lo friamente se não iriam tirar as impressões digitais dele, para verificar se ele não havia cometido um outro crime. Sim, gente, ele falou isso. Ele também relatou que o olhar do menino era algo que o aterrorizava. Por isso, ele evitava ficar sozinho com ele. Durante seu relato, o menino também afirmou que o pai, quando voltou do serviço no dia anterior, havia lhe ensinado a montar, desmontar e usar o rifle M16 que havia levado do trabalho. No dia seguinte, eles praticaram juntos antes do jantar em família. Depois, a família foi assistir um filme. No final da sessão, todos foram para a cama. Na época, Ethan relatou que tudo começou por volta de 1 da manhã. Ele estava deitado para dormir e, de repente, se lembrou do filme Papillon, que quer dizer borboleta em francês. Esse filme conta a história de um presidiário que faz tudo para ficar livre. E ele diz que, de repente, ele ficou irritado ao lembrar desse filme. Depois, ele relatou que começou a ouvir os sinos das igrejas do bairro e, de repente, ele se deparou com uma criatura verde que o mandou tirar a vida de toda a sua família. E assim ele fez. Depois, ele se dirigiu ao quarto das irmãs e assim fez o mesmo. Mas ele ressalta que lembra vagamente dos fatos. Após isso, Ethan teve o cuidado de mudar de roupa, se controlar e depois começou a gritar "ladrão" para alertar os vizinhos sobre o que estava acontecendo. O sinistro em tudo isso se deve ao fato de que era notória a frieza e falta de emoção do garoto, sem contar com o fato dele ser extremamente inteligente. Com o QI, segundo relatos, acima da média, ele usou o tempo todo essa vantagem para manipular os policiais, sendo que ele falava o tempo todo, mas só falava o que lhe era conveniente. Enquanto, quando ele era questionado sobre as coisas que poderiam o comprometer, ele se reservava o direito, resguardado por lei, de ficar calado. Quando ele era questionado pela polícia se ele se arrependia do que tinha feito, ele rebatia dizendo que não tinha feito nada e que ele tinha sido possuído por algo. Em um dado momento especial, ele falou o seguinte, abre aspas, "Eu estou com medo do que vai acontecer comigo quando eu começar a perceber o que eu perdi." Reparem que ele não falou em nenhum momento quando ele começar a perceber o que ele fez. Tudo isso para não se implicar. Isso demonstra a personalidade extremamente manipuladora, o que é de nos assustar muito de um menino de 14 anos. Vocês conseguem perceber que Ethan estava além de todo mundo que estava trabalhando nesse caso? Com a intenção de observar o comportamento do garoto, a polícia, depois da reconstituição, o levou para o cemitério, onde a família tinha acabado de ser enterrada. Chegando lá, ele friamente questionou se ele teria feito aquilo. Porque o que acontece? Se Ethan fosse condenado por crime doloso, que seria com a intenção de fazer, ele perderia o direito à herança e qualquer pensão dos pais. Gente, o menino tinha apenas 14 anos. Para mim, é surreal, sinistro demais. Eu, como advogada e que também fui assessora de juiz durante um tempo, no auge já de alguns anos de profissão, nunca conseguiria ter tanta astúcia. Assim que ele ficou sob a custódia do Estado, ele pediu livros para continuar seus estudos. E não parecia incomodado em momento nenhum com toda aquela situação.
A verdade é que ele nunca demonstrou um pingo de remorso. Era muito nítido que ele se preocupava muito com sua educação e em nenhum momento ele deixou de estudar. Como ele era considerado superdotado e como antes do fato ele estudava em uma escola especial para superdotados, ele pediu para continuar os estudos dentro do reformatório. E assim ele fez. Sem a ajuda de professores, ele se formou com louvor. Todos que o cercavam diziam que ele era um gênio, mas que também era um monstro. Todos que tinham contato com ele relatam que se tratava de uma criança extremamente calma, inteligente e amigável, o que encantava alguns e, sabendo do que ele era capaz, assustava outros. Os agentes do reformatório e os demais adolescentes detidos não gostavam dele e o achavam dissimulado, e por isso ele era muito hostilizado lá. Seu próprio advogado de defesa se encantou pelo garoto e acabou se tornando uma espécie de novo pai. Eles criaram uma relação de afeto entre pai e filho. Diagnóstico mental. As autoridades queriam saber se o garoto tinha alguma doença mental. Samuel Tiano, chefe da comissão de psiquiatria designada para analisar Ethan, ficou impressionado com o garoto. Segundo ele, o menino tinha um QI muito alto, modos impecáveis e não era psicótico. Assim como também não estava sobrecarregado por problemas pessoais. Então, a conclusão da psiquiatria forense foi que o garoto estava além do que a medicina já havia estudado e, por isso, não tinha como dar um diagnóstico para ele. Ele, inclusive, entrou em contato com psiquiatras do mundo todo em busca de um caso semelhante, mas não achou. Ethan era o único. E devido a isso, foi concluído que ele não tinha nenhuma doença. Tá, gente, então agora eu vou convidar vocês a fazer uma análise sobre essa situação, porque para mim, sinceramente, foi inconcebível. Vamos lá. Você está visivelmente doente. Trata-se de uma doença ainda desconhecida. Mas o médico não vai cuidar de você simplesmente porque ele não consegue detectar a sua doença. Ou seja, ele vai lavar as mãos e dizer que você não está doente e vai te mandar de volta para casa. É isso mesmo? Na minha concepção, a verdade é que mesmo não sendo formada em medicina, na área de psiquiatria no caso, consegue-se no mínimo questionar se ali não estava presente uma personalidade psicopata. Prestem bem atenção nas características de um psicopata que eu fiz questão de fazer a pesquisa. E se elas não estão presentes no garoto, como os dados que estamos apresentando agora. Frieza. Falta de emoção. Falta de empatia. Egocentrismo. Comportamento impulsivo. Sério que acreditaram que ele tinha sido possuído por uma voz de um filme? E um filme, diga-se de passagem, que nem de possessão era. Acreditaram na existência de uma criatura verde? Ou será que existe uma outra história que não foi revelada para a mídia? O julgamento. Eventualmente, verificou-se que o adolescente tirou a vida de toda a sua família sem motivo. Não houve nenhuma evidência sugerindo quaisquer problemas dentro da família Cohen ou sobre qualquer tipo de abuso mental, físico ou emocional vivido por Ethan. No entanto, considerando sua idade e narrativa, o juiz não se sentiu confortável em tratar o adolescente como qualquer outro réu. Assim, foi feito um acordo judicial por homicídio culposo. Sim, sem a intenção de matar. E Ethan foi condenado a cumprir apenas 9 anos de prisão. Então, tá achando 9 anos pouco? Pois é pior do que você imagina. Se eu te falar que com 6 anos, Ethan e seu advogado armaram um plano que envolveu uma linda jornalista
e fisgou a justiça de Israel. O plano consistia em fazer que uma jovem e bonita jornalista chamada Ruth Yuval passasse 2 dias com Ethan para entrevistá-lo. E assim foi feito. Ethan utilizou de toda a sua inteligência e charme e fez com que essa mulher se apaixonasse por ele. Assim, ela escreveu um artigo maravilhoso que repercutiu em todo Israel, ressaltando só as qualidades dele. De imediato, isso surtiu efeito no judiciário israelense, que lhe concedeu a liberdade condicional. Sim, ele ficou apenas 6 anos preso. Mas não pensem que o casal ficou junto após isso. Muito pelo contrário, após conseguir a liberdade condicional, ele simplesmente descartou a jornalista. Ou seja, conseguiu o que queria e tchau, tchau. Muitos pontos desse caso me fazem automaticamente pensar no caso Richthofen, que é muito famoso aqui no Brasil. As comparações são incrivelmente muitas. Não só do filho que tirou a vida da sua família, mas também como Suzanne Richthofen usava as pessoas para conseguir tudo o que queria. Ao meu ver, foi assim que aconteceu com os irmãos Cravinho, não que eles sejam santos, tá, gente? No caso, na cabeça dela, ela seria a maior beneficiada daquela situação, assim como dentro da prisão, ela usou várias pessoas. Uma delas, a gente pode lembrar do Sandrão. Lembra? O Sandrão, ela era praticamente a líder entre as presas. Quando Suzanne Richthofen seduziu ela e fez Sandrão ficar na palma da mão dela. Ou seja, fazendo absolutamente tudo o que ela queria. E fazendo com que o próprio presídio ficasse à disposição de Suzanne Richthofen. Foi basicamente a mesma coisa. Mas, voltando para a nossa história, aos 20 anos, Ethan Cohen foi liberado e na saída ainda escreveu uma carta com o seguinte teor. Abre aspas. Os meus tios continuam me apoiando e vamos lembrar, a vida começa aos 20. Sim, ele falou isso. Resumindo essa frase. Acabei com a vida de toda a minha família. Minha vida só está começando. Eu estou livre para desfrutar toda a herança. E assim foi feito. Quem é Suzanne Richthofen perto desse garoto? Após tudo isso, as informações que conseguimos ter foi que Ethan Cohen se casou, teve filhos e, segundo relatos, ele ocupava um cargo sênior no setor financeiro por anos. Mas, após a transmissão em Israel da série The Motive, o motivo, contando a história do caso, onde o rapaz aparece já adulto em flashes, muitos telespectadores trabalharam para localizá-lo, o que o levou a ser demitido do seu trabalho. Embora décadas tenham se passado, ele nunca revelou o verdadeiro motivo. A conclusão. O documentário, que foi um grande sucesso em Israel e no Brasil, você pode assisti-lo pela Netflix com o nome Por que Matei Minha Família, teve como intenção tentar desvendar o motivo por trás desse crime. Mas a verdade é que nem os documentaristas e ninguém conseguiu nunca uma resposta. O advogado Yassin Arnon afirma ter uma teoria para explicar o porquê o menino cometeu o crime, mas se recusa a revelá-la, mesmo deixando dicas que o pai do menino não era tão bonzinho como parecia, que ele inclusive tinha momentos que batia nas filhas, mesmo nunca tendo tocado em Ethan, pois isso ele mesmo afirmou. Mas seria esse um motivo para tirar a vida de toda a família, inclusive das próprias irmãs que ele dizia amar? O advogado, em um momento do documentário, quando ele é questionado pelos documentaristas se havia algum histórico de incé ou abu na família, ele para, olha para a câmera, abaixa a cabeça e fala, sem comentários, deixando uma pergunta no ar. Mas para mim, sinceramente,
tudo não passou de um grande show. Porque, por mais que esse tenha sido um motivo, por que tirar também a vida das irmãs? Não tem lógica nenhuma, gente. Eu, nada satisfeita com os poucos dados que existiam na internet, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, que são as línguas que geralmente eu faço pesquisa, fui mais a fundo. Eu comecei a fazer uma pesquisa em hebraico, que é a língua falada em Israel, que durou alguns dias, me deu um pouco de trabalho, mas me deu um resultado um pouco satisfatório, para que eu pudesse sair finalmente do vácuo que eu me imergi no momento que eu comecei a estudar sobre esse crime. Assim, no meu momento Sherlock Holmes, eu encontrei o material original da entrevista concedida por Ethan a Yvonne. E ler as palavras diretamente ditas por ele me fez entender um pouquinho do que se passava na cabeça dele naquele momento. A partir de agora, vocês vão ouvir trechos de uma entrevista dada pelo próprio Ethan, já adulto, como, segundo ele, de fato tudo ocorreu. O que te fez fazer o que você fez? Naquele momento eu não percebi nada. É como se eu estivesse em transe. Até um momento atrás eu nem sequer pensava que tudo poderia ter algo a ver com o que eu pensava e sentia pelo papai. O que você sentia pelo seu pai? Eu tinha muita raiva do papai, ele era violento e a mamãe era muito passiva e não fazia nada. Eu tava muito zangado com ela também. Seu pai era violento com você? Não especificamente comigo, mas ele era muito com as minhas irmãs. Eu era o queridinho da família, dava orgulho pra ele e ele se sentia confortável assim. Mas não era isso que eu queria. Eu queria ter alguém pra conversar. Não podia falar com ninguém, exceto às vezes com a irmã Shira, que era 3 anos mais velha que eu. Não conversávamos em casa. Sobre o que você queria falar com seus pais? Eu queria poder falar o que tivesse vontade, mas não podia. Só podíamos falar de religião. Eu não gostava de religião e ele me obrigava. Mas eu estava com raiva porque eu não ousei dizer-lhe não. Meu pai era o tipo de pessoa muito calmo na rua e violento em casa. Você nunca o enfrentou? Não, eu me reprimia, guardava toda a raiva pra mim e as brigas não eram voltadas pra mim, mas me afetavam. Como você se sentia na sua casa? Como em uma concha, isolado, quase sem acesso a amigos. Eu só saía quando meu pai estava viajando a serviço, quando ele voltava, eu voltava pra prisão. Quando seu pai estava na reserva, a casa ficava mais calma? Com certeza, houve algum tipo de alívio emocional e quando ele voltou da reserva naquela semana, a pressão retornou. Você está ligando isso ao que aconteceu naquela noite? Talvez eu pensei que iria resolver todos os problemas, tornar mais fácil para todos. Todos eles? Então por que atirou nos outros? Me lembro depois de tentar analisar o que aconteceu e penso que aconteceu porque tinha que ser assim. Porque não podia ter sido diferente, porque não poderia ter havido outra solução. Mas eu estava no meio do estágio de me afastar da família e antes de ir para amigos e namoradas. Se eu tivesse passado por isso, a pressão em casa poderia não ter me afetado dessa forma mais. Vamos lá, gente. Depois de muito estudar o caso, observar o comportamento dele, os fatos como ocorreram e principalmente de ler essa entrevista, a minha conclusão é a seguinte. É notório que estamos falando de um menino que, devido ao seu elevado QI, tinha uma mente que estava além do que esperamos de uma criança daquela idade. Ainda mais naquela época, o que influencia diretamente na sua personalidade narcisista. Isso mesmo. Eu consegui perceber que ele vinha sendo extremamente oprimido por um pai opressor e violento. Gente, eu tava fazendo uma análise que eu achei linda. Eu quase bati palma em pé pra mim. Mas teve um barulhão aqui na rua que acabou toda a minha análise. Então agora vai sem corte e vamos pra vida real. O que eu concluí? A gente tá falando de um garoto, tá? Com um QI elevado, ou seja, ele tá além da gente.
Então, ele conseguiu tramar tudo e manipular a todos porque ele tem uma vantagem, que é o QI dele acima da média. Então, o que acontece? Além disso, ele era extremamente, ou é, extremamente narcisista. Então, o que aconteceu? Ele vinha sendo criado por um pai extremamente opressor e violento, o que fez com que essa personalidade narcisista dele ficasse oprimida, tá? Até que ele não aguentou mais e deixou o lado bad boy dele prevalecer. Ou seja, ele deixou o lado psicopata dele ir em busca da libertação, vamos dizer assim. Porque ele se sentia extremamente oprimido, ele não poderia ser quem ele era, porque ele era muito cobrado pelos pais a ser o perfeito, e assim ele fazia esse papel de perfeito. Mas chega uma hora que todo mundo chega no limite. E ele, o que ele fez? Ele quis se libertar. A verdade, a conclusão que eu tenho desse crime é que foi um crime de libertação na cabeça dele, tá? Ele quis se libertar de toda aquela opressão na cabeça dele que ele vivia, tanto que ele, desde o começo, ele quis ser processado por crime culposo para ele não perder a herança. Ele, em momento nenhum, se desfocou que ele queria receber o dinheiro. Daí você pode ver que ele queria a liberdade, também a liberdade financeira, a liberdade dos pais, da família, também a liberdade financeira. Mas por que as irmãs? Na verdade, eu acredito que ele via toda a família como um só, como uma fonte de problemas para ele. Então ele precisava se livrar de todos. E talvez também ele via, na cabeça dele, ele poderia estar pensando que ele não queria dividir, vamos dizer, a herança. Ele queria a fonte financeira somente para ele, e para isso era necessário ele se ver livre de todo mundo. Mas, infelizmente, a única pessoa que sabe totalmente da realidade e é muito mais inteligente que eu, todos os profissionais que trabalharam no caso e provavelmente você, é Ethan Cohen. E aí, gostou do caso sinistro de hoje? Deixa sua opinião sobre tudo que você ouviu nesse vídeo nos comentários, porque eu quero muito saber o que vocês também acham sobre esse caso. Ah, se não for inscrito ainda, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque tem muito seguidor dizendo que não tá recebendo. Vamos ver, né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem.